Embora a culpa pela demora no desfecho de uma ação judicial invariavelmente recaia sobre os magistrados, muitas vezes a responsável pela lentidão é um instituto invisível aos olhos dos leigos, mas muito presente nos processos: a perícia. O que é a perícia judicial ou forense? Quem são e como são escolhidos os peritos? Por que as perícias costumam ser tão demoradas? Esse é o tema em debate no nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Um levantamento feito em São Paulo revelou que a realização de uma perícia judicial pode demorar até 1 ano, período em que o processo fica parado. Essa situação se repete em outros estados brasileiros? O que o juiz pode fazer para superar problemas como esse e apressar a sua decisão? Esse é o nosso debate de hoje. Nossos convidados são a promotora de Justiça Civil Hélida de Freitas Rezende e o juiz Luiz Guilherme Marques, da 2ª Vara Civil de Juiz de Fora. Doutor Luiz Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor está na magistratura já há quantos anos, doutor Luiz? Há 23 anos. Sempre lá em Juiz de Fora ou já girou um pouco? Estou em Juiz de Fora há 15 anos. 15 anos, né? 15 anos, é. Doutora Hélida, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. A senhora está no Ministério Público já há quanto tempo? Há 17 anos. Há 17 anos. 17 anos. Atuando sempre na área civil? Não. Atuei em áreas diversas, agora estou na área civil exclusivamente. Perfeito. Para abrir o debate, nós fomos ouvir o diretor do Instituto de Criminalística de Minas Gerais, Sérgio Costa Ribeiro, que explica o funcionamento do órgão e fala sobre a situação no Estado. Acompanhe. Em Minas Gerais, hoje, nós somos cerca de aproximadamente 600 peritos. Nós podemos dividir aproximadamente 200 peritos na capital e cerca de 400 peritos no interior do Estado. No interior, eles são divididos em seções regionais, que são 62 seções que funcionam em cidades polo. Normalmente, nós procuramos fazer uma adequação do perito com a sua formação acadêmica. Evidentemente que nós temos algumas seções aqui no Instituto que exigem que o perito tenha uma formação específica para tal, como, por exemplo, laboratório, né? Trabalhar no laboratório de drogas, de DNA, tem que ser pessoas com formação em farmácia, em biologia ou coisa semelhante. Da mesma forma, nós temos uma seção de engenharia legal, na qual o perito tem que ser engenheiro, a seção de crimes informáticos, que ele tem que ter um curso voltado para a área da informática. Agora, outras seções, as seções de atendimento de campo, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, perícias de trânsito, elas já não exigem uma formação tão específica. Aí essa divisão é feita realmente de acordo com a aptidão de cada um. Quando assumimos aqui o Instituto de Criminalística em fevereiro de 2006, havia muitas reclamações por parte da Justiça, da própria Polícia Civil, dos delegados de polícia, com relação a atraso na remessa dos laudos. Então, eu estipulei como meta principal da minha administração a elaboração de todos esses laudos para que nós pudéssemos estar, como estamos hoje, com o serviço praticamente em dia. Porque eu sei da importância de um laudo para o andamento de um inquérito policial e, consequentemente, do processo. Doutor Luiz Guilherme, o doutor Sérgio aí fala, enfim, que está com o serviço praticamente em dia no Instituto de Criminalística, mas a gente sabe que as perícias judiciais não dependem apenas do Instituto de Criminalística. Essa questão da perícia é um problema sério, vamos dizer assim, para o bom andamento dos processos judiciais aqui em Minas e no país inteiro? A perícia realmente é uma prova muito necessária em muitos casos. Vamos dizer, eu tendo 4.200 processos na 2ª Vara Civil de Juiz de Fora, talvez eu tenha uns 500 casos em que a perícia é necessária realmente. Mas o grande problema que a gente enfrenta não é o fato da perícia em si, é a questão da gratuidade. Existe realmente abuso nos pedidos de gratuidade. A gente pode dizer que de 100 processos, a gente tem nas varas cíveis 90% com gratuidade. E o problema vai para a perícia porque na gratuidade não tem quem pague o perito, é isso?
Na gratuidade, quem pede a perícia não é obrigado a antecipar os honorários periciais. E muitas vezes a parte contrária também tem a gratuidade. Então o perito não tem nenhum estímulo para realizar aquela prova pericial, para fazer aquele trabalho, porque ele vai ter vai viver não só a situação de não ganhar nada em função do trabalho, mas ele vai ter que despender valores, ele vai ter que gastar com aquilo. E o Poder Judiciário não tem recursos para pagar isso? O Poder Judiciário, eu acho que deveria ter um quadro próprio de peritos, pelo menos na área médica, na área de engenharia e na área contábil. São essas 3 áreas que a gente tem assim mais a demanda maior. Usualmente. Perfeito. Mas parece que não há interesse dos tribunais em realizar concursos para seleção de profissionais dessas três áreas. Então, o Judiciário prefere que a situação seja resolvida pelo Executivo, que eu acho que não tem nada a ver com a nossa atuação do Judiciário. Doutora Hélida, esse realmente parece que é um problema que afeta também o trabalho do Ministério Público, na avaliação da senhora. Com toda certeza. Inicialmente, acho que é importante fazer uma diferenciação da produção de prova pericial nos processos criminais e nos processos cíveis. Porque o poder público tem uma incumbência direta de produzir essa prova nos processos criminais, porque é do Estado, né, enquanto poder público, a incumbência de produzir a prova de que o fato efetivamente ocorreu, de que aquela pessoa efetivamente pode ser responsabilizada por um determinado crime. E é nessa esfera que o Instituto de Criminalística atua principalmente? Principalmente, com certeza. Na esfera civil, embora, claro que há o desejo do poder público de produzir uma sentença, enfim, uma decisão que corresponda à justiça, a incumbência direta de produzir a prova é da parte. O interessado direto na produção da prova, embora ela seja endereçada ao magistrado que vai julgar, é da parte. E aí é que surge essa questão, a que o doutor Luiz Guilherme fez referência, de se definir quem é que vai produzir essa prova, quanto ela vai custar e quem é que vai arcar com isso. E na nossa atuação, digo, minha e dos meus colegas promotores do cível, nós nos deparamos com essa dificuldade e com esse embaraço ao amplo acesso à justiça, principalmente nesses casos mesmo de justiça gratuita, porque quando se chegava no momento da necessidade de produzir uma prova, havia um quadro de perplexidade de dizer, e agora? Quem é que vai arcar com isso? Cria-se um impasse no processo. Exatamente. A senhora estava me relatando que o Ministério Público apresentou um documento ao CNJ para buscar uma solução para isso. Exatamente. Em função desse quadro que foi constatado, da dificuldade de se ter uma solução, né, e da necessidade de um certo improviso na busca, caso a caso, por uma solução para essa questão, os promotores de justiça da Promotoria Civil aqui de Belo Horizonte, eu inclusive, endereçamos um requerimento ao CNJ no sentido de que se disciplinasse qual o comportamento que o magistrado deveria ter em situações assim. As decisões são variadas. Em alguns casos, os juízes deixam para que essa perícia seja paga ao final pelo Estado, e aí é incumbência do perito cobrar do poder público essa dívida como um credor qualquer do Estado. Em alguns casos, o juiz insta ao perito que receba ao final da parte vencida, mas muitas vezes a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita e também não haveria solução. Enfim, para que se ponha fim a este quadro de improviso, a essa angústia que o magistrado enfrenta, que o promotor enfrenta, que a parte enfrenta, que os operadores do direito de uma maneira geral enfrentam, é que a Promotoria Civil pediu ao CNJ que disciplinasse essa questão. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.